Hoje estou gravando da minha cozinha, porque gosto de quebrar regras e porque perdi a câmera, aqui você, e porque o vídeo é sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre as milhões de regras que a gente se impõe, que a gente absorve dos outros e vai repetindo. Quanto mais regras a gente tem, menos alternativas, menos opções, menos possibilidades. Então toda vez que você se sentir limitado, observa se você não está se colocando um monte de regra sem sentido. Essa, inclusive, foi uma que tentaram me colocar. Esses dias uma pessoa olhou essa minha marca-texto e ela falou assim, nossa, essa é uma marca-texto gigante. Aí eu falei assim, isso é um fato. Você já reparou que às vezes as pessoas elas não soltam a crítica logo de cara, elas não soltam a opinião logo de cara, mas elas expressam uma reação automática. Quando elas veem algo diferente, o corpo delas tem uma reação e aí às vezes elas expressam isso e não sabem verbalizar o que está acontecendo, é só assim um corpo fazendo um alerta de nossa, algo diferente. E aí em seguida essa pessoa me falou assim, você precisa de uma marca-texto deste tamanho? Aí eu respondi, não. Eu não preciso, mas eu quero. E isso basta. Eu lembrei de algumas regrinhas, mas gente, são tantos. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, eu estava com a calça branca e era inverno. E eu não sabia que tinha uma regra de cores de inverno. E ela me falou assim, nossa, você está de calça branca? Eu falei, estou. Ela falou assim, no inverno? Eu falei, aparentemente é inverno, né? Então, nossa, mas as pessoas normalmente não usam calça clara, porque no inverno a gente usa calça escura. Aí eu olhei pra ela e falei, mas da onde que tiraram essa regra? A gente cria um monte de regras, e eu não estou falando aqui das regras básicas de convivência, eu não estou falando aqui das principais leis, eu não estou falando algumas regras de conduta no social. Eu estou falando daquelas que não impactam a vida das outras pessoas diretamente, impactam apenas o conceito delas do que é certo e do que é errado. Uma outra pessoa me falou assim, eu tive a oportunidade de ir pra Europa, passar uns dias lá, mas eu não tenho muitos dias de férias. E aí eu falei pra uma amiga minha e ela falou, nossa, mas não vale a pena pra passar só 7 dias na Europa? Melhor é nem ir. Melhor é nem ir. Essa pessoa teve a oportunidade de ir pela primeira vez pra Europa, ela nunca tinha ido, os astros se alinharam pra ela conseguir ir. E aí vem um outro ser humano falando que é melhor não ir do que ir 7 dias? Gente, algumas regras são necessárias, sabe? As regras de segurança, por exemplo, lã, fogão, essas, tá? Vamos manter. Mas seguimos falando das outras regras que não colocam a gente em tanto perigo assim. Tá tudo certo, nenhum acidente. Lembrei de uma amiga minha que tem histórias assim, sabe aquelas histórias que você fala assim, como que essa criatura tá viva? Eu falava, você toma cuidado se você sair sem essa pessoa, porque sempre que ela sai, todos os anjos da guarda vão lá cuidar dela. E ela sempre era bem protegida, sempre dava tudo certo, mas eram umas histórias assim de segura coração. Então é claro que eu não tô falando aqui pra gente trazer uma rebeldia sem causa, uma rebeldia desenfreada sobre, inclusive, o que espontaneamente aconteceu, sobre a gente entrar num risco de vida muito grande, um risco de acidente ou de invadir o espaço do outro, né? Eu tô falando das suas condutas de vida, das suas escolhas de vida, exatamente para o que você escolhe fazer da sua vida. É claro que algumas pessoas vão se sentir muito incomodadas com as escolhas que você toma, mas se a gente for parar para pensar, será que realmente tá impactando a vida delas? Ou só tá impactando um conceito que elas projetaram para você, um conceito que elas têm do que é certo e do que é errado? Você vai ouvir essas regras de tantas e tantas pessoas e muitas dessas regras você nem vai perceber que são delas. Você vai importar para o seu sistema e você vai começar. Comece a observar quando você tem uma vontade, um desejo e um sonho, quantas objeções começam a vir, quantas regras começam a vir. Ah, lembrei de um outro, contei para um conhecido meu que eu tinha um canal no YouTube e ele falou assim, ah é? E você já fez a sua vinheta? Aí eu... Não sei se vai ter vinheta, não, porque todo canal no YouTube precisa ter uma vinheta. Eu fiquei pensando comigo mesma, mas quem é que inventou essa regra?
Você percebe que a gente inventa um monte de regra e muitas delas não é porque alguém falou que tinha que ser. A gente observa alguém fazendo alguma coisa e aí o outro copia. Eu sempre fico pensando nisso, sabe? Quem foi a primeira pessoa que começou a fazer isso, aí o outro começou a copiar, o outro começou a copiar, o outro começou a copiar e a gente ficou muito bom em ficar copiando. Muito bem, você está usando a sua observação para ficar copiando, mas onde entra a sua observação de oportunidades? Onde entra a sua criatividade? Como é que você consegue quebrar algumas regras implícitas ou explícitas para criar um novo formato, para criar uma nova forma? Na vestimenta isso aparece tanto. Algumas pessoas, inclusive tem muitos conteúdos da internet que acabam incentivando as pessoas a pensarem que uma profissional de sucesso tem que posar de uma certa forma, tem que usar certo tipo de roupa, tem que ficar o tempo inteiro obcecado com os símbolos. E é claro que a imagem ela transmite algo, é inegável isso, mas as pessoas vão ficando muito obcecadas por construir uma imagem externa que não necessariamente tem alinhamento com o seu mundo interno. Isso vai gerar uma incoerência em algum nível. Quantas pessoas estão presas nessas regras e nunca conseguiram se questionar: será mesmo que eu preciso usar preto para ser uma profissional de sucesso? Será mesmo que eu preciso usar um cabelo curtinho para as pessoas poderem me ouvir e gerar autoridade? Será mesmo? Pessoas altamente criativas são, por natureza, questionadores de regra. Você pode ser uma pessoa altamente criativa aí dentro, mas ter sido condicionado fortemente para não seguir esses seus impulsos. Você tem uma força que faz você questionar mentalmente as coisas, mas tem uma outra que faz você agir na conformidade. Então você também vai gerar um conflito interno, porque você queria questionar, mas não tem força para questionar, porque a sua educação, a forma como você foi criado, foi condicionando você a ser uma pessoa que obedece. Você já reparou que, em geral, os sistemas, eles moldam as pessoas para que elas sejam obedientes? A gente tem isso ainda mais forte na criação das meninas, mas acontece em meninas e meninos. A gente gostaria que eles fossem obedientes. A gente não, né? Já vamos tirar, vamos refazer isso aí, que a gente pode mudar a história e de bancar pessoas que não são obedientes. Então, pode ser que você não tenha filhos, mas observe as pessoas à sua volta, os seus funcionários, seu marido, sua esposa, seus amigos, seus parentes. Você espera que as pessoas obedeçam você? Você espera que as pessoas sigam exatamente o que você está falando sem questionar? Então você está buscando um autoritarismo, uma tirania, né? Só assim você vai conseguir ter pessoas obedientes. Se a liberdade é muito importante, é um valor muito importante para mim, a gente precisa ser coerente. Então eu vou ser livre e vou estimular as pessoas a serem livres também. Porque se a minha liberdade vem com o custo da liberdade dos outros, isso não é liberdade. A sementinha de hoje é: bora questionar essas regras que você está trazendo no seu campo mental, esse tanto de não que você está trazendo, esse tanto de condicionamento de só pode ser dessa forma. Será mesmo que só pode ser dessa forma? Observa direitinho como que você pode trazer esse questionamento no seu dia a dia e vai lá. Vai quebrar essas regras, aquelas que não impactam as outras pessoas, que tem a ver com as suas escolhas de vida. Vai lá, experimenta, questiona e faz da sua forma para deixar a sua marca no mundo.